Agora vamos compreender um pouquinho da utilização dos indicadores com uma formatação prática, um pouco mais lúdica. Eu vou escolher um indicador aqui para estar utilizando, por exemplo, se eu estivesse auditando, fazendo um cálculo de materialidade, para escolher primeiramente a minha empresa. Olha como que são coisas diferentes. Uma coisa é olhar as contas para escolher o processo e uma coisa é olhar as empresas. Então, vamos escolher algumas. Digamos que temos um conglomerado aqui. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês, considerando que vocês já conhecem o meu segmento. Claro que os números são totalmente fictícios aqui. Digamos que eu tenho um conglomerado chamado, uma empresa chamada Sox Motor Co., que tem 8 bilhões de faturamento anual. É composto por uma empresa de automóveis, uma empresa de motocicletas, uma empresa de financeira e uma empresa de serviços. Combinando essa venda bruta, esse faturamento bruto das empresas representam 8 bilhões, o que representa 100%. Automóveis, 4 bilhões, representa 53% do conglomerado. Motos, 26%, com 2 milhões, representam uma parte do conglomerado. Digamos que a gente definisse um escopo de materialidade de 5%. Toda empresa que possui mais de 5% de representatividade, ela é um escopo de auditoria SOX. Eu estaria desprezando uma empresa chamada Serviços, 3%. Então, esse é o propósito da materialidade. Eu escolho as empresas e, uma vez escolhida, eu vou lá aplicar processo de auditoria. As demais, eu estou simplesmente ignorando os meus processos. Isso não significa que eu não deva calcular e entender a importância da empresa. Agora, chamaria a atenção de vocês que, embora o faturamento seja pequeno, ela tem uma representatividade de apenas 3%. Se eu falasse que serviços são empresas de lavanderia, chamaria um pouco a atenção, porque são serviços, foco, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Então, para uma questão qualitativa, passa a ser importante. Então, vamos dar ênfase nesse primeiro momento apenas pela questão qualitativa. Vamos analisar agora as empresas individualmente. A partir do momento em que eu aceito 5% de tolerância ao risco para escolher minhas empresas, eu também estou tolerando um erro, 447 milhões, que é 5% do conglomerado. Analisando individualmente essa empresa que fatura 4 bilhões, ela está segmentada em um segmento luxo, esporte, popular, peças e outras. Então eu vou me perguntar se eu audito ou mapeio controles internos. Essa empresa representa 5%, então eu tenho que olhar. Agora vamos dar a ela um valor justo. O que é um valor justo? Eu não posso aplicar a esta empresa um erro tolerável que pertence ao grupo todo, 447 milhões. Então eu trago 5% sobre esse total, sobre o meu faturamento. Ou seja, a minha empresa controlada, estou disposto a perder até 237 milhões. Não disposto a perder, estou disposto a não olhar. Processos que não atingirem esse valor não me interessam. Então vamos praticar. O segmento luxo com 380 milhões representa 8%. Eu devo fazer controles internos? Sim. O segmento esporte representa 25%. Eu devo? Sim. O popular, 60%. Eu devo? Sim, também. No caso de peças, 4%. Inferior aos 5% e inferior a 237, não preciso olhar. E outros? Outros também, por uma questão quantitativa, não devo olhar. Mas sobre uma questão qualitativa, eu preciso saber o que é outros. Isso que pode despertar em mim o interesse de fazer esse processo independente de existir materialidade em forma quantitativa. Então vai entrar o viés qualitativo para ver esse processo. Mas considerando que outros é um produto conhecido e o impacto dele é pequeno, inferior ao apetite da organização, eu não preciso fazer. Vamos seguir o mesmo conceito para a segunda empresa. Motos, 26%, eu posso tolerar 116. Todos esses segmentos não atingem 116 mil, ou não atingem 5% desse total. Então, eu não preciso. Todos os outros, eu preciso fazer auditoria. Vamos para a terceira empresa. Estou numa empresa financeira. Estou vendo que tem
Financiamento de auto e motos, ok, são materiais, então eu já tenho que olhar, então nem preciso aplicar um conceito qualitativo, um conceito quantitativo já me exige que eu tenha que olhar. CDBs, empréstimo pessoal, opa, eu sei que é um empréstimo pessoal, não é core business de uma organização, mas é conhecido, empréstimo pessoal, e o percentual também é irrelevante, então não entra no meu apetite, não faço esse processo. Outros, 10%. Independente de eu não saber o que é outros, ele já atingiu um patamar quantitativo que eu devo olhar, então será aplicado controles internos. Aqui nos serviços, já sabemos que é uma empresa que está fora de escopo, porque ela não atinge 5% do total do meu conglomerado, e por isso eu não preciso olhar. Mas digamos que está sobrando dinheiro na organização e eu quero aplicar controles internos, então eu vou dar o valor justo. Vou aplicar esse erro tolerável de 5% sobre 276 e vou me perguntar se eu devo, o quanto eu devo olhar dessa empresa, caso eu queira auditá-la. Nesse caso, eu tenho serviços de assistência, instalação, suporte, consultoria e outros. Somente os processos de assistência e instalação seriam escopo de uma auditoria de controles internos. E assim a gente define a primeira escolha de materialidade. A partir de agora vamos entrar numa questão de cálculos. Como eu já disse, o erro tolerável, a gente vai aplicar o balanço e fazemos esse vínculo ao processo. Exemplo, se foi material meu processo de vendas, então eu vou fazer vendas e faturamento. Se for material meu processo de impostos, eu vou fazer o fiscal. Como não existe uma regra explícita, isso cabe ao PCUB, ele deixa aberto para a gente. Nós, no livro, nós temos uma regra de materialidade, que é o que a gente vai exercitar. E vamos gastar a maior parte do nosso tempo trabalhando sobre esse exercício. Isso porque, a partir do momento que a empresa não tem regras de cálculo de materialidade, aqui está uma sugestão. Então, é claro, vamos trabalhar sempre sobre questão de fatores regulatórios da empresa. Eu tenho que perguntar se minha empresa tem operações estruturadas, são financiadas. Por exemplo, se eu sou um banco, eu tenho uma alta questão regulatória. Se eu sou uma empresa pública ou de capital misto, isso tem alto fator regulatório. Se eu trabalho com uma empresa, por exemplo, de aviação, não tem ativos, eles não têm aviões, eles têm operações alugadas, os aviões são todos alugados. Então, isso muda a minha forma de gestão e monitoramento. O tipo de investimento que eu faço, em bolsa ou não. As políticas contábeis, se elas são mais flexíveis, dependendo do país que eu estou utilizando, ou mesmo objetivos e estratégias de negócio. O que eu estou fazendo é core business. Mesma coisa em relação ao desempenho financeiro, a forma que eu mensuro o meu desempenho financeiro, no curto, no longo prazo, assim eu estaria sujeito a tolerar mais perdas. Lembrando, sempre sobre o discernimento, ou seja, critérios quantitativos e qualitativos. No exercício de vocês vão trabalhar com um conglomerado de empresas. Então, digamos que a gente optou com um grupo de 8 empresas, que são um shopping, a loja de departamentos, um consórcio, o Mônaco, as lojas Keynes, Provence Serviços, Magazine França, o Banco Versalhes, as lojas Chantilly. Então, um conglomerado de empresas que tem um faturamento total que vai ser auditado toda a empresa que atingir 3%. Então, no meu escopo entrarão somente shopping, loja de departamentos e consórcio Mônaco. No entanto, a partir do momento que você fala, olha, você tem um banco para financiar todas as outras operações, está ligado diretamente com recursos financeiros. Então, independente de ele não ter um resultado que atinja 3%, por uma questão qualitativa nós deveríamos fazer. A exemplo aqui dos processos selecionados, são os bancos, são as organizações selecionadas. Podem ver que a Magazine França, na verdade, é uma holding e ela não tem faturamento. Por quê? É uma empresa que tem o propósito de consolidar. Isso é muito comum em organizações. Eu tenho uma empresa que consolida resultados. Adianta eu fazer o resultado correto, ou o balanço correto, o processo correto das demais empresas e no momento da minha consolidação e projeção eu não fizer isso apropriadamente? Então, neste caso, é uma empresa que, independente do seu resultado financeiro, porque faz apenas a consolidação dos balanços, eu tenho que fazer. Ou seja, prevalece um fator qualitativo e não quantitativo.
Com isso, pessoal, então conseguimos identificar quais desses processos em cada uma das empresas, conforme a característica do seu negócio, é o mais importante para a organização.